quinto, nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Edgar para mais uma videoaula de história. E se a gente olhar aqui em cima, ó, já estamos indo aí para o módulo 6, tá? E o módulo 6, ele trata da Era Vargas, tá? A gente vem conversando sobre a República Velha, a gente viu como é que ela surgiu, o seu desenvolvimento. Na última videoaula, a gente acabou vendo como ela terminou, como é que essa república, aquele acordo lá das oligarquias, né, vai terminar. E hoje a gente vai falar, então, do que vem depois, o que aconteceu logo depois da Revolução de 30. Tá? Bom, se a gente seguir, e aí só para vocês saberem algumas histórias factuais, né? Existe ali a Revolução de 30. Quem acaba assumindo então o poder é o Getúlio Vargas, que vai ser meio que autoempossado presidente da República, e o Vargas vai receber amplos poderes a partir de uma lei orgânica. E aí o Vargas vai assumir o poder e a presidência com a ideia, né, de fazer mudanças estruturais. E eu pontuo aqui no slide que mudanças estruturais eram essas que o Getúlio Vargas e aqueles que fizeram a Revolução de 30 vão ter. Eles queriam fazer uma reestruturação econômica, então muito da economia no Brasil estava voltada para a ajuda ou auxílio, né, dos oligarcas ou daquela elite rural que produzia café. Então, a partir do governo provisório de Vargas, eles queriam fazer uma reestruturação econômica, talvez investir dinheiro em outras produções no Brasil, tanto é que a partir daí a gente vai ter um início aí de uma industrialização no Brasil. Ela já tinha iniciado, né? Lá no Império com o Barão de Mauá, mas aqui você vai ter uma ressignificação dessa industrialização. Um outro ponto de mudança estrutural é a otimização do aparelho burocrático. Então, eles queriam fazer uma reforma aí estatal, uma reforma burocrática, ou seja, de como funcionam as coisas no governo. Lembrando que, na República Velha, com a questão das oligarquias, você tem um Estado voltado para defender o interesse dessas oligarquias. Então, essa reestruturação, ou melhor, essa otimização do aparelho burocrático, agora era para atender os interesses da galera que era ligada ao Vargas. Né? Outro ponto, incentivo à diversificação agrícola e as novas áreas da economia. Como eu falei antes, essa reestruturação econômica vinha a partir daí, né, de pensar uma diversificação agrícola maior, tanto é que aí também entra a produção da soja, né, e as novas áreas de economia, como por exemplo a indústria. Agora é muito importante a gente ouvir isso, que a gente vai falar ainda muito desses tenentes na história, tá? Você vai ter a anistia. Para quem não sabe, o que é anistia? Anistia é um perdão, tá? Então lembra lá do tenentismo, daqueles caras que defendiam acabar com a oligarquia, eles tiveram que acabar fugindo do Brasil? Eles retornam, né, para ajudar o Vargas na Revolução de 30, e aí eles são anistiados, ou seja, eles são perdoados dos crimes que eles puderam ter cometido durante a Coluna Prestes, durante aquele período lá que a gente conheceu como tenentismo. Tá? E também tem esse traço de toda a discussão política no Brasil, né, está de certa forma também ligada à moralização do país. Então, todo governo anterior é meio que corrupto, como sempre você acusar o seu antecessor ou aquele regime que você quer que acabe de corrupção. Isso também é uma característica muito importante na política brasileira. E aí, quais serão, né, as principais mudanças nesse governo do Vargas? A gente viu as ideias ou o que motivava as mudanças estruturais, né? Mas como é que isso vai acontecer na prática, né? O Vargas, em 30, né, ele vai, através de decretos-lei, governar o país. Então, a primeira coisa que ele faz é diluir, ou dissolver, né, desmanchar, o Congresso Nacional e legislativos estaduais e municipais. Então, as câmaras de vereadores
os vereadores vão perder seus mandatos, que tinham sido eleitos, os deputados estaduais vão perder seus mandatos, assim como os deputados federais e o Senado Nacional. E por que o Vargas faz isso? Porque todos esses políticos que estavam nesses cargos do legislativo, de certa forma, estavam ainda ligados às oligarquias cafeeiras. Não sei se vocês lembram que eu falava lá da República Velha, das eleições, as eleições eram fraudadas, exatamente para eles vencerem as eleições, né? Então, o Vargas, agora querendo reestruturar o poder, ele vai ter que tirar essas pessoas ali das instituições. Sendo assim, ele vai acabar dissolvendo aí esse legislativo. Uma outra mudança que o governo provisório do Vargas vai fazer é a concessão ao presidente do poder de elaborar leis. Como eu falei para vocês, ele governava então através de decretos-leis. Ele não precisava mais agora do legislativo para produzir uma lei. O executivo produzia uma lei, né? Isso aqui, gente, é muito importante. O Vargas, ele vai nomear interventores estaduais. Lembram que existiam lá os governadores que faziam os acordos, né, a partir das grandes famílias que existiam nesses estados. E o que o Vargas vai fazer? O Vargas vai tirar esses caras que apoiavam, de certa forma, o regime anterior e vai colocar novas oligarquias no lugar, que são os interventores federais. Então você vai ter vários interventores federais e isso vai dar um probleminha lá em São Paulo, como a gente vai ver daqui a pouco. Temos aí o fim do federalismo, então você não vai ter mais o poder dos estados poderem fazer as coisas, agora o poder vai estar centralizado no Rio de Janeiro, na capital, na mão do governo federal, na mão do presidente. Criação do Ministério da Educação e Saúde Pública. Então, até então, você não tinha um Ministério da Saúde e um Ministério da Educação, não tinha ideia desses serviços como educação e saúde serem coisas públicas. Então, a partir só da década de 30 é que a gente vai começar a pensar em ter uma educação pública e uma saúde pública. Até então não era, tá? Você vai ter aqui a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, porque você vai ter aí uma série de reivindicações do movimento operário, e aí você também vai ter um aumento da indústria e do comércio, então o Vargas vai fazer aí ministérios, né, para poder atender a essas novas demandas no Brasil. Outra coisa que será criada, né, a partir das leis, é a lei da sindicalização. Então, como vocês sabem, a organização dos trabalhadores para reivindicar algo geralmente passa pela organização de sindicatos. Só que o Vargas vai fazer com que os sindicatos dos trabalhadores seja ligado ao Estado, porque ele queria controlar os trabalhadores, ele queria controlar os sindicatos. A gente vai falar mais sobre isso na nossa próxima aula, tá? Lei da nacionalização. Então, 2/3 dos trabalhadores deveriam ser nacionais. O Brasil ainda recebia muitos imigrantes nessa época. E boa parte da população brasileira reclamava dessa importação ou dessa estrangeirização no Brasil. Por exemplo, aqui no estado que a gente mora, nós temos a colonização alemã, italiana, japonesa, ucraniana, austríaca e por aí vai. E aí você vai ter agora uma lei de nacionalização falando que 2/3 dos trabalhadores de uma empresa deveriam ser brasileiros. E isso vai forçar aqueles imigrantes, muitos deles, se nacionalizarem. Tá? Eles não tinham esse costume de se nacionalizar, mas eles vão acabar tendo que se nacionalizar. E aí você também vai ter aí os primeiros estímulos a uma industrialização. E agora a gente vai falar do caso de São Paulo, né? São Paulo, lembrando que São Paulo era, digamos assim, o estado mais poderoso, né, financeiramente do Brasil, ele não vai aceitar, de certa forma, o governo Vargas, até porque os paulistas comandavam o país até esse momento, né? Então, parte dos paulistas apoiou Vargas na Revolução. Só que, em 32, eles vão fundar, né, o Partido Democrático, que participou da Revolução, porém rompeu com Vargas. Ali na apostila de vocês tem um texto que é um manifesto desse partido, falando por que ele vai se voltar contra o Vargas. De certa forma, né, o que a gente vai perceber dessa Revolução Constitucionalista de 32 é que os paulistas queriam retornar, na verdade, ao poder. Eles perderam o poder em 30,
mas eles queriam retornar, até porque, como ele era o estado mais poderoso, tinham mais eleitores no estado de São Paulo, eles viam a possibilidade de voltar ao poder através do voto. Então, o que eles queriam, né? Eles queriam que o Getúlio Vargas fizesse o mais rápido possível uma Constituição e convocasse novas eleições, né? Outra coisa, o interventor de Vargas em São Paulo não vai ser aceito pelos paulistas. Os paulistas não gostavam ou não gostaram do nome do interventor que foi colocado em São Paulo. Aí o Vargas, para meio que colocar panos quentes, para evitar uma revolta, em fevereiro de 82, vai criar um código eleitoral para eleger uma Assembleia Constituinte, que faria uma Constituição nova para o Brasil. Dentro desse código eleitoral, você já tem a possibilidade das mulheres votarem e o voto não ser mais aberto, como era na antiga República, na República Oligárquica, né? Mas agora sim o voto seria secreto. O que vai acontecer em São Paulo? Vai acontecer um evento chamado Batalha da Praça da República, no dia 23 de maio de 1932. Nesse dia, o interventor ia apresentar o secretariado, ou seja, os secretários de Educação, Saúde, enfim, os secretários que iam comandar junto com ele o Estado de São Paulo. Só que os paulistas, o Partido Democrático, aqueles que eram oposição, né, à intervenção desse cara em São Paulo, vão organizar um manifesto, vão se manifestar contra, vão fazer uma passeata. E aí as forças, né, policiais vão tentar conter essa manifestação e aí acaba matando 4 jovens, o Martins, o Miragaia, o Drauzio Camargo, que se torna, né, o movimento MMDC, em homenagem à morte desses 4 caras, que vai ser um movimento que no dia 9 de julho de 1932 vai declarar guerra ao Brasil. Isso mesmo, São Paulo vai declarar guerra ao Brasil. A guerra, né? Não vai durar muito, porque São Paulo não tinha tantos recursos assim para manter uma guerra contra o governo federal, né? A guerra vai durar então apenas 3 meses. São Paulo esperava contar com o apoio de outros estados, mas acabou os estados ficando do lado do Vargas, até porque eles estavam sob intervenção de indicados do Vargas. São Paulo ainda sofria os impactos, né, da crise de 29, então a economia não estava tão boa assim, então eles também não poderiam comprar tantas armas, é por isso mesmo que São Paulo acaba perdendo a guerra, a Revolução Constitucional de 32, a guerra entre São Paulo e Brasil, onde 633 paulistas acabam mortos e 15 mil ficam feridos, né? Só que aí você pensa, será que realmente São Paulo perdeu a guerra? Porque o Getúlio Vargas, na tentativa de não permanecer como oposição, como um Estado em oposição a ele, ele vai ceder às reivindicações do Estado. Como, por exemplo, os líderes dessa revolução, lá do movimento do MMDC, eles não serão presos, né? Eles vão ser simplesmente exilados, vão ser mandados para fora do país. A dívida de São Paulo, que aumentou bastante com a questão da guerra, vai ser incorporada à União. Então, o governo federal vai adquirir a dívida e o Estado vai ficar sem dívida. O interventor, que eles não gostavam, vai acabar saindo e eles vão trocar o interventor de São Paulo. Então, a reivindicação de troca, né, dessa pessoa que estava lá intervindo no governo de São Paulo vai ser feita. E em 1933, o Getúlio Vargas chama uma nova Assembleia Constituinte e em 1934 o Brasil tem uma nova Constituição. Então, por mais que na batalha, na guerra, né, a Revolução Constitucionalista não tenha seguido o seu rumo, né, que São Paulo tivesse vencido, no caso, mas quem ganhou foi o governo federal, porém São Paulo conseguiu sim, São Paulo conseguiu chegar naqueles objetivos que eles queriam, como, por exemplo, mudar o interventor e ter uma nova Constituição. Pessoal, leiam a apostila, realizem as atividades, que na quinta-feira nós corrigimos lá no nosso encontro ao vivo, tá bom? Galera, por hoje era isso. Um grande abraço e até lá.